Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Zé, você poderia repetir, por favor, sua pergunta? A pergunta é a questão de um processo, de uma equipe que denunciou com certeza que poderia ter acontecido, o que seria um acontecimento real, e perdeu na hora da votação. Então a minha pergunta é para o vereador que está aí nadando nesse rio de lama, porque aí ele é que conhece a ética e tudo e vê isso. Como é que fica o PV, né, que é o seu? Né? O meu partido é o Partido Verde. Isso já vem sendo denunciado há muito tempo, o lobby das mineradoras na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Câmara Federal, no Senado, pela manutenção das regras que existem hoje de seguranças de barragem, de métodos construtivos. A gente teve, parece que 1 ano atrás ou 2 anos atrás, após Mariana, uma comissão da Assembleia que discutia o endurecimento nessas regras de fiscalização e construção de barragens, e o projeto inicial ele foi derrotado nessa comissão. Há sim esse lobby. Você começou a abertura do programa falando muito bem da questão da eleição do Senado. A gente só não tem hoje o Renan Calheiros, presidente do Senado, por causa da transparência. Se o voto de todos fosse secreto, não houvesse aquela rebelião de se mostrar publicamente o seu voto, certamente ele seria eleito novamente. Então, a transparência, mostrar o que ocorre, mostrar as votações, a TV Câmara de Juiz de Fora hoje, ela tem isso, ela tem uma TV Câmara que mostra para a cidade inteira os debates e as votações que ocorrem lá. Então, nós, sociedade, nós temos que acompanhar de perto o seu deputado estadual, seu deputado federal, o seu senador, como ele se posiciona, como ele vota, acompanhar o vereador. Este é o grande instrumento para a gente combater esses lobbies que não são republicanos, a favor, às vezes, de algum segmento, que leva insegurança para a sociedade, leva insegurança para uma determinada parcela da população. Talvez, se a Assembleia tivesse aprovado essas normas mais rigorosas, a gente não tivesse a tragédia de Brumadinho. O que a grande discussão com esse negócio todo é que não adianta deixar por conta da mineradora fazer essa supervisão, esse controle. Tem que ter a fiscalização. Isso que eu estou falando, a fiscalização dela tem que ser fiscalizada. O problema é a fiscalização, a grande discussão agora é da raposa tomando conta do galinheiro. Exatamente o que eu estou falando, vai ter que ter uma fiscalização pública, fiscalizando o fiscal da barragem. Que coisa! Cabe à mineradora, aquela que opera a barragem, ou a dona da usina, ou a dona do reservatório de água, ela tem um laudo por seus técnicos garantindo aquela segurança. Mas cabe à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, atestar esse laudo. Será que o volume que é dito que está armazenado naquele barramento, ele é real, é verdadeiro? Será que o cálculo que a empresa apresenta como o cálculo correto para fazer aquela barragem é correto? Então, cabe aos órgãos públicos. Os representantes dos órgãos públicos têm conhecimento para questionar esses projetos? Olha, a Defesa Civil, por exemplo, eu estou falando dessa forma, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, mas não é só Juiz de Fora, eu falo a nível estadual, federal. A Defesa Civil normalmente tem em seu grupo de trabalho engenheiros, o Corpo de Bombeiros já tem também engenheiros, mas independente disso, ela tem autonomia para poder requisitar a uma universidade, a um órgão técnico que faça isso. Em Juiz de Fora, a CESAMA sempre controlou, monitorou, eu lembro quando nós visitamos a CESAMA em 2016, a represa de João Penido. Tem lá um engenheiro que veio aposentar e, posterior a isso, a CESAMA contratou empresas para fazer esse monitoramento. Então, tem que ser apresentado esses laudos e verificados. A empresa também de resíduos ali na 267, ela tem o seu grupo técnico, mas a Defesa Civil de Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiro, podem fazer esse acompanhamento e podem, através de parceria, solicitar, por exemplo, ao FJF que faça o acompanhamento
dessas medições. A Comissão de Urbanismo da Câmara vai estar, nessas 2 visitas, sendo acompanhada por 2 engenheiros técnicos, pesquisadores da UFJF. Você veja, né, que a gente é obrigado, a empresa é obrigada a ter engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu acho que, por exemplo, você terceirizar uma fiscalização dessa, talvez aconteça o que aconteceu em Brumadinho, que isso chamaram a empresa até alemã, parece, para fazer, né, o laudo, e o cara está preso porque fez errado. Então, talvez seja obrigatório, né, você ter o funcionário ali que convive com aquilo, que ajudou a fazer, veio acompanhando o aumento do local, a sedimentação daquele material ali, talvez fosse mais seguro, que ele tivesse responsável por acompanhar aquilo ali, seja um funcionário qualificado e da empresa para dar conta daquilo. Porque você terceirizar uma fiscalização, isso é muito, muito difícil de dar resultado. Não tem como você está falando que tinha ali o engenheiro que até aposentou agora e tal. Né? Uma pessoa que vive daquilo ali, convive com o problema, saberia dar uma aula sobre aquela situação ali. Não tem como você ter no serviço público, por exemplo, você ter profissionais que cuidem de tudo isso o tempo todo. Então, a responsabilidade ela tem que ser do gerador do risco. Com certeza. Por exemplo, um hospital, né? Você tem lá médicos que são responsáveis pelos procedimentos que são realizados ali. Uma das propostas, me parece que dessa comissão da Assembleia Legislativa, se não foi dela, de um outro parlamento, era que esses laudos tenham a assinatura e a responsabilidade também do presidente da empresa, do proprietário lá da empresa, tudo, para que eles sofram a mesma punição criminal, civil, que o engenheiro que assinou, coisa desse tipo. Ele vai ter mais cuidado de contratar o terceirizado, né? Do engenheiro. Tem que impor a essas empresas, eles têm que ter noção da responsabilidade que é você ter um risco desse, você acompanhar um risco desse, você gerar esse risco para uma comunidade. Ele vai ficar responsável pela contratação dessa terceirizada, né? Não, e pelo laudo que essa terceirizada fez. Ele vai assinar a terceirizada deu o laudo e ele assina do lado. Olha, eu estou de acordo com esse laudo, eu também sou responsável por esse laudo. Isso, aí melhora. Aí ele vai ter mais cuidado em contratar essa terceirizada. Porque agora os engenheiros foram presos e não deixaram, eles entraram com recursos. De jeito nenhum, não vão soltar. Porque eu acho que essa modificação que está havendo, eu acho que hoje com a apresentação do Moro, do Novo Tempo, né, é muito rica, porque a questão judicial, eu estava dizendo o seguinte, que o pessoal, a banca de advogados da Vale, ela era muito, se ele fosse eficiente, se o resto fosse eficiente como a banca de advogados, estava salvo, não tinha nada, porque o que tinha que pagar foi diminuindo, não pagou. Esse momento de recurso, e agora o negócio está ficando meio feio, né? Porque o Cabral, se conseguir a delação dele, ele vai pegar também o processo judiciário. Então tem todo mundo com clima de barata voa, né? Quando rompeu Brumadinho, de imediato você viu 2 órgãos emitindo notas, o Estado, Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura de Brumadinho, emitindo multas altíssimas para a Vale. Logo a seguir veio a informação de que a Vale até hoje não pagou nenhuma multa referente a Mariana. Em função disso que o Zé Luiz fala. Mas não saiu pelo laudo poder assinado, financeiro. Um resultado assinado pelo presidente da República da época, dizendo que Mariana tinha sido um acidente, que não tinha responsabilidade de ninguém, que aquilo ali era acidente, que não tinha que pagar coisa nenhuma. O poder financeiro dessas empresas em contratar uma banca de advogados e protelar essas decisões é muito grande. Então, se você for ver hoje qual foi o dano que foi ressarcido a quem teve o prejuízo em Mariana, seja prejuízo, é mínimo. Então, quando você obriga que esse laudo que uma empresa alemã, uma empresa brasileira, que for, garantindo a segurança daquela barragem, tenha o mesmo valor e assinatura do presidente da empresa, aí ele passa a correr o mesmo risco que esses engenheiros de serem presos.
A gente sabe o poder que a gente tem como população. Com a gente certeza, não pode esquecer com também de cobrar, de exigir que as respostas sejam dadas. As né? coisas estão modificando para melhor. A gente Nós não está podemos tomando... deixar cair no esquecimento. A gente Em está outro tomando fato, a gente freio das esquecer. coisas, né? Você vê o seguinte, um fato que foi a Boate Kiss, né? Sim. O Corpo de Bombeiro fechou tudo que tinha que fechar. Você vai em qualquer teatro no Rio, aquela questão às vezes até prejudica o olhar, porque eles puseram ferro em tudo quanto é lugar que você não pode fazer. Eu fui ver o espetáculo da Wanderleia, não consegui ver a Wanderleia lá embaixo, porque tinha um monte de ferro. O Central está passando por isso, que a segunda parte ali dele, eles estão querendo subir, aí fica a briga, o patrimônio e a coisa. E o ProMúsica, que praticamente ficou fechado, né? Fecharam o ProMúsica, porque não viram isso antes. Como é que fica? Só precisa de ter um grande escândalo midiático, fala, e, como está dizendo ele, daqui a pouco, né? A gente chora, a gente grita, mas esquece, né? O samba fala isso. Infelizmente. Bom, e as visitas dos vereadores nas barragens é justamente para avisar a população o que está acontecendo, para tranquilizar a população. E depois dessa visita de amanhã e de quarta-feira, como que as pessoas vão ter acesso ao que vocês decidiram? A gente vai fazer uma ampla divulgação. A visita é porque a Câmara Municipal, aqui em Juiz de Fora, tudo repercute na Câmara. Hoje, as mídias sociais, elas de imediato aparece a cobrança lá. E aí, nossas barragens, como é que está em Juiz de Fora? Então, nós vamos lá, é para isso mesmo. Vamos estar acompanhados da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, e tudo que for informado, prestado, vai ser feita uma ampla divulgação. Posteriormente, a Comissão de Urbanismo, eu, vereador Wanderson Castelar, vereador Adriano Miranda, vereador Kennedy, vamos estar reunindo com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, e propor que se crie critério de divulgação ampla desses procedimentos. Zé Luiz colocou muito bem. A gente precisa, hoje o que se cobra é o seguinte: o que nós aprendemos com Mariana? Nós não tivemos o acidente em Juiz de Fora, mas nós temos que aprender algo com Mariana, com Brumadinho, com a Boate Kiss, a grande aglomeração de pontos comerciais, por vezes, em determinadas regiões, leva um risco maior, por exemplo, de um desastre, de uma tragédia, tipo de incêndio nessas regiões. Nós tivemos em Juiz de Fora, alguns anos atrás, um incêndio de proporções grandes no centro da cidade. O que nós aprendemos? O que nós mudamos? Nós colocamos mais extintores no centro, nós demos mais condição ao Corpo de Bombeiro de combater. Na nossa casa, nós paramos de fazer gambiarra na energia elétrica para ligar um aparelho, 2, 3 a mais. Essa é a pergunta que eu acho que todos nós temos que fazer. Nós, vereadores, representamos essa população, essa sociedade, e temos que continuar instigando isso, sobre essa investigação, sobre os laudos, se eles são reais, o volume é o mesmo que está sendo armazenado, a gente pode garantir isso para a população, é o nosso papel. Vereador, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e parabenizar pela iniciativa. Estaremos esperando também a mesa de debates, está de portas abertas para vocês virem alertar a população, né, e acalmar quem vive na região e todos nós da cidade do resultado dessa visita. Nós aqui agradecemos, e a própria empresa vai convidar a imprensa para também, toda a imprensa, para estar lá durante a semana e, da mesma forma, mostrar para a população, para a imprensa, o que está sendo feito. Obrigado. Vânia, obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer te receber. Obrigado você pelo convite. É muito bom estar aqui esclarecendo à população os riscos do sol na pele. Com certeza. Zé, muito obrigado. Neuza, obrigado. E eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que você tem acesso a essa e outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Você pode aproveitar para curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.